Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra minha vida toda, a minha casa, a minha família, todo o meu agir, Senhor, inclino o meu proceder a ti, meu Deus, tudo que eu for fazer hoje, tudo que eu falo, eu faço, o meu agir, inclino ao teu querer, o meu proceder a ti, meu Deus, Deus meu. Queridos irmãos, começando o nosso café com Jesus, dando continuidade ao Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 2628, 2628, do Catecismo da Igreja Católica vai estar falando sobre adoração, ato principal da virtude da religião. E aí a gente fez um subtítulo, diante dos ensinamentos, atitude de reconhecimento, prosternação, o silêncio respeitoso. Então a gente falando sobre adorar o nosso Deus diante da virtude da religião, onde que nós nos colocamos diante de Deus, prostrados, se colocamos inclinados, o nosso coração reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, para que a gente possa viver essa graça no dia a dia, aonde que nós vivemos em adorar o nosso Senhor. Sabe, irmãos, e diante dessa adoração, nós, católicos apostólicos romanos, nós começamos a adorar o nosso Senhor lá na Santa Missa, no momento da consagração da Eucaristia. Ali nós reconhecemos Deus como nosso Senhor na sua palavra. Este é o meu corpo, João 6,54, este é o meu sangue que é dado por vós. Então ali naquele momento da transubstanciação, onde que o nosso Senhor, ele se coloca o seu corpo e o seu sangue no pão e no vinho, onde que nós comungamos ele verdadeiramente. Então ali na Eucaristia fica a presença real do nosso Senhor. E quando nós nos colocamos em adoração, no momento à parte com o Senhor, né, no sacrário, que ele fica lá, então sempre fica ali a Eucaristia ali, que é a presença de Jesus vivo, a Santa Eucaristia. E nós temos os momentos específicos, como da exposição do Santíssimo, né? Aonde que nós temos ali diante do ostensório, que nós estamos fazendo aqui na nossa igreja neste momento, o movimento acampamento está fazendo o cerco de Jericó, e ali é colocado Jesus diante do ostensório, diante da Eucaristia, e nós adoramos o nosso Senhor ali, com a presença dele. E que jeito que a gente age neste momento? Nós vamos ver daqui a pouquinho, né? O nosso proceder diante do Senhor. Mas vamos ler o que fala o Catecismo no parágrafo 2628, que é o 2628. A adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Exalta a grandeza do Senhor que nos fez e a onipotência do Salvador que nos liberta do mal. É a prosternação do Espírito diante do Rei da Glória. O que significa a palavra prosternação? Curvar-se, muito em sinal de admiração e respeito. A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia às nossas súplicas. Então, queridos irmãos, o primeiro ato que nós temos aqui é o reconhecer o nosso Deus, é o reconhecimento do nosso Criador, do nosso Salvador, que está lá em Lucas 4:8, adorarás ao Senhor teu Deus e só a eles prestará culto. Aí nós temos que ter o respeito diante de Deus, que é se reconhecer, a submissão absoluta, reconhecendo nada da criatura, que é nós olhar para dentro de nós. Aí nós olhamos para o que disse Maria, né? Eis aqui a serva do Senhor. Depois ela glorifica a Deus, se colocando ali no Magnificat, né? Onde que ela fala a a sua humilde serva, se reconhece, adora o seu Senhor com palavras,
com gestos, com atitude. E aí, irmão, nós temos que ter uma atitude de despojamento e professar a nossa fé. Quando nós nos colocamos ali diante de Deus, esse despojamento é: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então essas palavras que são ditas ali diante do ostensório, diante de Jesus eucarístico, os sacramentos que nós temos, né, dentro da nossa igreja, o sacramento da Eucaristia, nós estamos diante do nosso Senhor, diante da fé. Eu creio, Senhor, como nós fazemos lá naquele momento, né, na Santa Missa: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Jesus nos guarde para a vida eterna. Querido irmão, é as palavras do nosso Senhor, é a palavra da Bíblia, é um ato de fé, onde que nós vemos o maior ato de fé com essas palavras. Então, no momento da Santa Missa, no momento que nós nos colocamos a adorar o Senhor, nos momentos específicos, nós temos que colocarmos diante dele. De que forma? Eu vou colocar aqui: um bom comportamento diante do Senhor da adoração. Primeiro, atento, desligar celular, ficar ali somente para Deus. E realmente, a gente precisa disso. Eu fui, acho que na adoração, foi antes de ontem, e no momento lá, por causa que a minha esposa está grávida, né, eu falei assim, fiquei um pouco preocupado e deixei o celular ali ligado. Mas tira a atenção. Então assim, você tem que estar ali totalmente com o Senhor. E eu ficava ali cuidando, né, para ver se ela me mandava uma mensagem, né, porque ela está nos dias do parto, né. Mas a gente sabe que a gente precisa se conter com certas atitudes diante ali do momento de adoração. E isso aqui eu estou falando para mim, estou falando para todos nós. Então, atentos, desligar o celular, se desligar das coisas do mundo, ficar ali somente com o pensamento em Deus. Se colocar de joelhos, se possível. Então, o momento da adoração é o momento de você se colocar de joelho. Representa aquilo que nós sabemos: todo joelho se dobrará. Nós vamos ver na palavra agora, daqui a pouquinho, né? Que está lá em Romanos, capítulo 14. E nós vamos ver esse momento. Então, onde que todos nós temos que se colocar, se prostrar diante do Senhor de joelho, para que a gente possa viver essa graça, né? Aí tem o terceiro aqui: silenciar a voz externa e interna para ouvir a Deus. Então é o momento de você silenciar, é o momento de você ouvir a Deus, o momento da adoração. Então tem todo esse momento, o momento que você professa, o momento que você se coloca diante de Deus com atitude de despojamento, professando a sua fé. Fazemos o momento ali das palavras, né? Meu Deus, eu creio, eu adoro, colocando ali em prontidão, de joelhos, em silêncio. Ali você começa a expressar a tua gratidão. Você começa a reconhecer o Senhor como seu Deus e Salvador. Humilha-se, se for no teu coração, seja sincero com si mesmo. Confessa que Deus faz e fez grandes coisas na sua vida. É o momento de um diálogo com o Senhor. É o momento de você ouvir. E um diálogo é assim, irmãos: Deus fala, eu escuto. Eu falo, escuto a Deus. Eu coloco ali o meu fardo, eu coloco ali as minhas alegrias. Eu me coloco diante de Deus com pensamentos e palavras. E até o interior nosso tem que silenciar para escutar a voz de Deus. Então, queridos irmãos, o momento de adoração é o momento que todo joelho tem que se dobrar diante do seu Senhor e se colocar diante dele, que todo joelho se dobrará diante do nosso Deus. E assim, queridos irmãos, pega a sua palavra em Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Romanos 14, versículo 7. Romanos 14, versículo 7. Nenhum de vós vive para si e ninguém morre para si. Se vivermos, viveremos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que morreu Cristo e retomou a vida, para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Por que julgas então o teu irmão?
Ou porque desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus. Porque está escrito: porque minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará glórias a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Querido irmão, é o momento da adoração. Não é o momento de você ficar colocando, condenando ninguém. É o momento, por quê? Porque o nosso Deus, ele acolhe a todos. O nosso Deus, ele está ali para todos, adorar a Deus. Então, quando eu vou à Santa Missa, quando eu vou em qualquer lugar, onde que eu vou ali para me colocar diante de Deus, eu tenho que colocar o meu eu para Deus, tenho que colocar a minha vida para Deus, eu tenho que me colocar diante de Deus, ouvindo a sua voz, purificando o meu coração. Lógico, irmão, se você tem no teu coração, você quer pedir por amor, fazer a caridade, amar o teu próximo como a ti mesmo, e você quer colocar ali diante de Jesus uma enfermidade, uma situação adversa, é o teu momento com Deus. Mas o que eu quero dizer é que não é o momento de você ficar com os teus pensamentos lá longe, não é o momento de você ficar olhando o celular, não é o momento de você ficar disperso. Você tem que ir ali para se colocar diante de Deus. E aí, irmão, se você vai na missa e ficar com conversa, distração, e você não vive o momento, você não vive a Santa Missa. Porque nós vamos à Santa Missa para adorar o nosso Senhor e comungá-lo em espírito e verdade. Coloca a mão no teu coração. E diante deste momento de adorar ao Senhor como virtude, como uma graça muito grande, nós devemos sim, irmãos, pedir a presença de Deus no nosso coração. Quando diz assim que nós tememos a Deus, o temor não é medo do inferno, não é medo de Deus. O temor é você ter, o teu coração entra em desespero quando você se afasta de Deus. O teu coração entra em pânico quando você comete um pecado. Porque você sabe que quando você está em estado grave de pecado, você está ausente de Deus, o teu coração está longe de Deus. Por quê? Porque você aderiu ao pecado. Mas quando eu renuncio ao pecado, eu falo: não, Senhor, eu não consigo ficar longe de Ti, eu corro lá, confesso, e vou à Santa Missa, adoro Ele, eu amo Ele, eu quero comungá-lo, eu quero que Jesus esteja em mim, Ele é o principal da minha vida, Ele é tudo para mim. Aí, meu irmão, eu vou começar a ir lá diante do sacrário, quando qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou lá conversar com o meu Senhor, eu vou ouvi-lo. Quantas vezes a gente vai pedir um conselho para alguém e você não vai no sacrário, silencia, fala: Senhor, fala comigo. Ah, mas eu não consigo ouvir nada. Irmão, leva a Bíblia, leva a palavra, vai lá, se coloca diante de Deus, fica lá juntinho com Deus. Deus vai enviar um anjo, uma pessoa, até a palavra, você ali conversando com Deus, Deus vai te dar os caminhos. Mas confia no Senhor, adora Ele, conversa com Ele em espírito e verdade. E assim, querido irmão, também no momento de adoração, no momento de silenciar, adorar o nosso Deus no silêncio é respeito, é sinal de respeito diante de um Deus que sempre é maior na nossa vida. E assim nós estamos entendendo o que é adorar o Senhor. É você se colocar diante dele com o reconhecimento que Ele é grande, que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a grandeza de Deus, estando diante dele, ter um diálogo com Ele, ouvir ao Senhor, silenciar, ter um respeito, dobrar o joelho, se colocar diante dele, reconhecendo a grandeza de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, daqui a pouquinho nosso lecto divino, para nós professar nossa fé. Hoje aqui no Evangelho vai estar muito bom, porque ele vai estar falando um pouquinho sobre o batismo. O que significa o batismo para mim? Qual é o verdadeiro sentido do batismo, né? Eu creio,
anuncio e testemunho a minha fé diante da doutrina cristã? Será que eu consigo professar minha fé? Será que eu consigo testemunhar minha fé? Vamos ver daqui a pouquinho no Lectio Divino, trazendo o Evangelho para nós. Nós vamos viver esse momento. Que Deus abençoe.